Os maiores professores de teologia concordam em reconhecer que todos os livros antigos foram escritos simbolicamente e numa linguagem inteligível apenas aos iniciados. O esboço biográfico de Apolônio de Tiana é um exemplo disso. Como qualquer cabalista o sabe, tal esboço contém toda a filosofia hermética e forma, em muitos aspectos, a contrapartida das tradições que nos foram deixadas pelo rei Salomão. Nenhum povo posterior foi tão proficiente na geometria quanto os construtores das pirâmides e de outros monumentos gigantescos, pré-diluvianos e pós-diluvianos. E ninguém jamais os igualou na interpretação prática da natureza. Uma prova inegável disso é o significado de seus incontáveis símbolos. Cada um desses símbolos é uma ideia concretizada, que combina a concepção do divino invisível com o terreno e o visível. Um deriva do outro. Por analogia, de acordo com a fórmula hermética, como embaixo, assim é em cima, seus símbolos mostram grande conhecimento das ciências naturais e um estudo prático do poder cósmico. Os símbolos de todas as mitologias têm base e essência científica. Heródoto, Tales, Parmênides, Orfeu e Pitágoras foram ao Egito e ao Oriente a fim de se instruírem na filosofia natural e na teologia. Foi lá, também, que Moisés adquiriu seus conhecimentos, e Jesus passou os primeiros anos de sua vida. Lá se reuniam os estudantes de todas as nações, antes da fundação de Alexandria. Por que razão, então, a humanidade conhece tão pouco dos mistérios? A resposta está no silêncio universalmente rigoroso do iniciado. Outra causa se acha na destruição e perda completa de todos os relatos escritos do conhecimento secreto da mais remota antiguidade. O Senado e os tribunos do povo determinaram que esses livros fossem queimados, e tal decisão foi publicamente executada. A magia era considerada uma ciência divina, que permitia a participação nos atributos da própria divindade. Ela desvenda as operações da natureza, e conduz à contemplação dos poderes celestiais. Mais tarde, o seu abuso e a sua degeneração em feitiçaria a transformaram num objeto de abominação geral. A magia surgiu no mundo com as primeiras raças de homens. Cassino menciona um tratado, muito conhecido nos séculos IV e V, que se atribuía a Cã, o filho de Noé, que por sua vez o teria recebido de Jared, a quarta geração após Sete, o filho de Adão. Moisés devia seus conhecimentos à mãe da princesa egípcia Termutes, que o salvou das águas do Nilo. Origines, que pertenceu à escola platônica de Alexandria, declara que Moisés, além dos ensinamentos da aliança, divulgou alguns importantíssimos segredos provindos das profundezas mais ocultas da lei, aos 70 anciãos. Ele lhes ordenou que transmitissem tais segredos apenas àqueles que julgassem dignos. O clero das três principais igrejas, cristã, a grega, a romana e a protestante, confundem-se com todos os fenômenos espirituais que se manifestam através dos chamados médiuns. E de fato, há não muito tempo, as igrejas queimaram, enforcaram, e de muitas maneiras assassinaram, todas as vítimas indefesas, através de cujos corpos e espíritos, e às vezes as forças cegas da natureza, se manifestavam. De tempos em tempos, ao término de cada ciclo, o nosso planeta está sujeito a uma completa revolução física. Essa mudança de clima é necessariamente acompanhada por cataclismos, tremores de terra e outras convulsões cósmicas. Visto que os leitos dos oceanos se deslocam, ao final de cada ciclo, ocorre um dilúvio semi-universal como o dilúvio legendário de Noé. Os gregos chamavam esse ano de Helíaco. Mas ninguém, fora do santuário, tinha com detalhes uma ideia exata de sua duração.
As tradições ensinam que durante essas estações, o mundo é alternativamente queimado e depois inundado. A incerteza a respeito da duração desse período de tempo era tanta, que ninguém se aproximou da verdade. Exceto Heráclito e Lino, que lhe atribuíram, o primeiro 10.800 anos, e o segundo 13.984 anos. A revolução do mundo físico, segundo a antiga doutrina, é acompanhada de uma revolução análoga no mundo do intelecto, uma vez que tanto o mundo espiritual como o físico caminham por ciclos. Vemos, na história, uma sucessão alternada de fluxos e de refluxos na maré do progresso humano. Os grandes reinos e impérios do mundo, depois de atingirem o ponto culminante de sua grandeza, declinam, de acordo com a mesma lei que os fizeram ascender. Até que, ao atingir o ponto mais baixo, a humanidade se restabelece e sobe novamente, e devido a essa lei de progresso ascendente por ciclos, sua altura é um pouco mais elevada do que o ponto do qual ela tinha antes descido.